que é muito importante, nós já explicamos sobre isso, mas a igreja de Jesus, ela é viva e atuante. Ela dentro e fora das quatro paredes do templo, ela continua viva, fecunda e frutífera, apesar das lutas e das dificuldades que enfrentamos. Tem coisas que nós só vamos saber, né, o que Deus fez através de cada um, né, lá na glória, lá no céu, né, somente lá. Estava falando isso esses dias com um irmão e nós tocamos no assunto, né, de uma pessoa que já partiu e que ela, eu falei, né, estava falando com esse irmão, né, que ela influenciou muito a minha vida, né? Estava falando com o pastor Francisco, com a pastora Paula, que estavam aqui tomando café conosco, né? E a pastora, mãe do pastor Francisco, influenciou muito a minha vida, né? Na questão ministerial, o chamado pastoral. E eu falei, nunca tive, né, a oportunidade de falar isso para ela, ela nem sabe disso, mas é galardão para ela. Quantas pessoas têm galardão e às vezes acham assim, Deus não está fazendo nada através da minha vida, nada está acontecendo, você não faz ideia do que Deus tem feito através de você. E eu estava falando para eles também, o próprio apóstolo Paulo, ele não sabe que nós todos, a igreja dos gentios, nas nações, também são parte do trabalho, do apostolado aos gentios do apóstolo Paulo. Ele vai nos conhecer lá na glória, né? E vai saber que nós fomos também resultado do apostolado aos gentios, conforme Deus usou a vida dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja de Jesus, embora às vezes nós não entendamos o que Deus está fazendo, Deus está fazendo. Falava muito forte ao meu coração, o Espírito Santo falava muito ao meu coração nesses dias sobre as riquezas encobertas, os tesouros escondidos, as riquezas da escuridade, ou seja, aquilo que você não está vendo, o quanto Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. Você não está vendo, está em secreto, né? Quando Deus preparou para o Adão, preparou a Eva para o Adão não viu nada, ele estava dormindo, né? E muitas coisas o Senhor faz assim, no oculto, né? No oculto, a criança é gerada lá no oculto, dentro do ventre da sua mãe. Ela não sabe exatamente como que vai ser aquela criança, mas ela já o ama, e isso é muito interessante. Então nós sabemos que Deus está agindo, queridos. Deus está agindo e a igreja de Jesus continua atuante, viva. A igreja, mas as igrejas estão fechadas. Agora eu estou falando da igreja, cada um de nós. A igreja, eu e você. Ok? Cada um de nós. Igreja de Jesus Cristo, que fazemos parte da igreja santa do Senhor. Eu quero falar algo, eu havia separado algo aqui para estar transmitindo, mas aqui, enquanto adorávamos ao Senhor, o Espírito Santo foi falando muito forte no meu coração a respeito de uma necessidade que nós precisamos entender, absorver e praticar. E eu vou ter que reservar o que eu ia ministrar hoje para essa semana nas lives, se Deus quiser, mas eu quero estar falando a respeito do princípio da intercessão. Mais do que nunca, meus queridos, nós precisamos dar suporte um ao outro em oração. E isso é uma das graças, é uma das dádivas de viver em comunhão, de viver em koinonia, né? Koinonia, participação, aleluia. É uma das graças de nós podermos viver em comunhão. É nós podermos ter para quem pedir oração, para quem pedir um socorro de oração, né? Glória a Deus, lá no nosso grupo, né? Nós temos lá o grupo da igreja, vários grupos, né? Então não falta grupo para nós pedirmos, né? Tem o grupo só das mulheres, só dos homens, dos jovens,
e dos líderes e assim por diante. E sempre temos pedidos de oração. Nós, como pastores, recebemos pedido de oração de toda parte mesmo. E sempre estamos falando com Deus, sempre estamos falando com o Senhor. Eu estava ali me preparando para o culto e estava falando com Deus. É normal, coisa normal, né? Às vezes paramos, não importa onde esteja, levantamos as mãos e oramos e repreendemos. E às vezes, né, as pessoas não entendem o que está acontecendo, né? Mas é porque o Espírito Santo tocou alguma coisa e a gente já ora na hora que o Senhor manda, ok? Então quero falar desses princípios. Se você não tem praticado, é hora de despertar e começar a praticar esse princípio, ok? Que muitas pessoas, nós todos, na verdade, nós temos essa tendência, né? Nós somos bons em pedir oração para todo mundo, né? Mas nós mesmos, muitas vezes, né? Orar pelos outros, né? Eu sei que como pastores nós temos que fazer isso, faz parte do chamado. A chamado do ministério, a base é oração e palavra, é a base. Não tem escapatória, não depende, né, de estar emocionado, sentindo ou com vontade, não. Faz parte do nosso trabalho. Mas, em geral, a maioria dos crentes é muito bom em pedir oração. E pode pedir, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum pedir oração. Não tem problema, pode pedir. Mas desde que você também ore pelas pessoas. Ah, mas é que a minha oração, Deus não escuta, Deus não ouve. Ouve sim, porque você é filho de Deus. Ele ouve sim, porque você está em Cristo. Ah, mas é que eu não estou merecendo, eu não me sinto merecedor de receber a bênção que eu estou pedindo. Não precisa, Jesus é merecedor. Jesus é merecedor e o Pai nos atende. O Pai nos atende pelo mérito de Jesus. Então nós podemos orar, por isso que nós oramos em nome de Jesus. Eu já falei disso, né, em algumas lives e até no culto. A importância de você pedir. Jesus ficou preocupado em nos ensinar a pedir. Nós podemos pedir sim. Podemos pedir. O próprio Jesus, antes de subir ao céu, ele falou: até agora vocês não pediram nada no meu nome. Peçam e o Pai vai dar para vocês, para que a vossa alegria seja completa e o nome do Senhor seja glorificado. Então nós podemos sim pedir. Aleluia. Obrigado. Nós podemos e devemos sim pedir, comunicar com os santos as necessidades. Não é com o ímpio que você vai falar, não é com a pessoa das trevas que você vai falar. Você vai falar com Deus primeiro e vai pedir ajuda em oração para os seus irmãos. Nós sempre falamos, ore por mim, mas na verdade o correto é orar comigo, né? Seria o correto. Não está errado falar ore por mim, porque vai orar pela pessoa, é lógico. Mas muita gente entende literalmente, ore por mim para eu não precisar orar. Ore por mim, Ninguém pode ter vida de oração por você, meu querido. Ninguém pode ter vida de oração. Jesus falou, orai sem cessar, busque. E Jesus ensinou os discípulos a orar. Nós já temos uma live aí, onde eu peguei a oração do Pai Nosso, trazendo ali texto por texto, o que Jesus quis dizer. Ali não é uma reza. Ali não é uma reza. São princípios de prioridades. É um modelo de uma oração eficaz. Não que você vai orar só aquilo lá, como uma reza e pronto. Não, meus amados, mas Jesus se preocupou, e glória a Deus que os discípulos também, eles se preocuparam em pedir que o Pai, que Jesus ensinasse-os a orar. E Jesus gostou desse pedido.
Como eu digo sempre, se você não sabe orar, faz como os discípulos, peça, ore para aprender a orar, né? Quando eles falaram, Senhor, ensina-nos a orar, em Mateus 6, você pode ver isso, eles já estavam orando. Falar com Deus, ensina-me a orar, ensina-me a adorar, ensina-me, Senhor, a viver uma vida reta e digna diante de Ti, já é oração. Senhor, me ensina a ser uma pessoa fecunda e frutífera, apesar de tudo isso que nós estamos enfrentando, Senhor. Você já está orando. Orar é falar com Deus. Orar também no original é chamar atenção para si. Quando alguém se levanta e fala, ele está esperando que as pessoas lhe dêem atenção, né? Eu estou aqui falando e espero que você esteja dando atenção. Então, orar também no original é chamar atenção para si. Quando nós oramos, nós chamamos a atenção de Deus. Você quer chamar a atenção de Deus? Quantas pessoas que elas dizem, Deus não liga para mim, olha, Deus deixou acontecer isso, acontecer aquilo, Deus não está nem aí para mim, mas elas não estão chamando a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus. Tem texto na Bíblia que dizem, vai importunar o céu. Jesus deu o exemplo daquela mulher, da viúva, né, que ia todo dia diante do juiz, importunando ele, fazendo ele lembrar da questão da petição dela, pedindo que ele atendesse o que ela estava pedindo, né? E assim Jesus falou, façam dessa maneira, não dê sossego para o céu, incomode o céu, né? Como essa mulher que incomodava o juiz, e ainda que ele era um juiz iníquo e não tinha temor de Deus, chegou um ponto que ele falou assim, é melhor eu atender logo essa mulher, ver a causa dela, porque senão ela não vai parar de me perturbar toda manhã, todo dia. Então, meus queridos, é importante nós entendermos esses princípios. Jesus falou que é para orar sem cessar. A palavra de Deus diz que é para orar por todos os homens. E Jesus, então, diz que é para orar e persistir. Pedir, pedir, buscar e buscar, bater e bater. Está falando da insistência, É tão maravilhoso, muitas coisas nós pedimos e já alcançamos. Já passou isso com você? Se você já pediu algo e já aconteceu, coloca aí nos comentários, né? Você teve já essa boa experiência, mas há outras coisas que nós vamos ter que ficar como o cego de Jericó lá, gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, tem compaixão de mim, e ele vinha seguindo, clamando, gritando. A mesma coisa a mulher cananeia, que queria uma bênção para sua filha, e ela ia atrás de Jesus gritando, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Parecia que Jesus não estava nem aí com o cego de Jericó, com a mulher cananeia. Jesus continuava andando. Nos dois casos, o povo dizia para o cego, para de gritar, para de incomodar o Senhor, mas ele não estava nem aí, daí que ele gritava mais ainda. Então ele estava fazendo aquilo que Jesus falou, incomode o céu. Ah, mas a Bíblia diz que não é pelo muito falar que serão ouvidos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da persistência, do clamor. É tempo de nós levantarmos clamor, irmãos. Não estou falando de oração repetitiva, eu estou falando de insistência. E nem Jesus estava falando de oração repetitiva, não. Ele estava falando de perseverança. A mulher cananeia, os próprios discípulos falaram para o Senhor, Senhor, vamos mandar essa mulher ficar quieta, manda ela ficar quieta, está incomodando. Quando você persevera em oração, incomoda as pessoas. Incomoda, mas continue orando e mais do que nunca, guarde isso, porque essa é a ênfase que o Espírito Santo tem dado. Ore, ore,
Ore, ore ao acordar, ore se vestindo, ore lavando louça, ore limpando a casa, ore trabalhando, ore dirigindo, ore, ore, ore. Fale com Deus o tempo todo. Fale, apresente diante de Deus as causas. Fale com o Senhor. Ele falou: peçam no meu nome e vocês receberão. Até agora vocês não pediram nada no meu nome. Então nós temos o nome de Jesus, que significa o mérito de Jesus, para nós recebermos aquilo que nós estamos pedindo, conforme a vontade de Deus. É claro que Deus não vai ouvir oração fora do princípio. A Bíblia diz que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve e nos atende. E como que nós vamos garantir que nós estamos orando segundo a vontade de Deus? Lendo a Bíblia, estudando a palavra. Está escrito aqui na Bíblia, então eu posso pedir. Porque se está aqui é a vontade de Deus. Então é nesse sentido, não é para você pedir oração para os seus próprios deleites, como a Bíblia diz. Cobiça e nada tem, ou seja, deseja, quer isso, quer aquilo, mas não alcança porque não pede. Já começa aí. Cobiçais e nada tens porque não pede. Não tem fé nem para orar, nem para pedir. E outra, quando pede porque não tem a palavra no coração, lembra que nós aprendemos esses dias? O que sai da nossa boca tem que estar alinhado com o nosso coração. Senão é abominável diante de Deus. Se nós estamos declarando, nós precisamos crer com o nosso coração. Muitas pessoas pedem fora da vontade de Deus para gastar nos seus próprios deleites. Cobiça e nada tem, porque não pede. Sabia que tem muita coisa que você quer e não tem só porque você não pediu? Se você investisse tempo em pedir para Deus, crendo que Ele é soberano, crendo que Ele pode te dar, muita coisa que você está reclamando, você já tinha recebido. E Ele diz, muitos quando pedem não recebem, porque pedem mal, não segundo a palavra, mas segundo os seus próprios deleites, para ostentar, para mostrar para alguém, ou para a carne. Eu me lembro de um pastor que contou que uma moça chegou e falou para ele no final do culto: pastor, estou muito aflita, ore por mim para Deus resolver um problema sério que eu estou enfrentando, ore por mim, Deus tem que dar solução, Deus tem que dar solução, eu quero a solução. Aí o pastor foi pôr a mão na cabeça dela para orar, o Espírito Santo falou: não faça isso, pergunta primeiro para ela o que é. E aí ele encolheu a mão e falou: irmã, qual que é o problema? O que você quer? Você quer tanto a solução? E ele falou, a moça falou: é porque eu tô namorando um homem casado há 2 anos, e há 2 anos ele fala para mim que vai largar a esposa dele para ficar comigo, e até agora não largou. Então eu quero que Deus atenda e que Ele faça logo o que Ele me prometeu. Já pensou, irmão? Você acha que Deus vai responder uma oração perturbada dessa? Jamais. Pede, não recebe, porque pede mal. Desliga o ar, faz favor. Pede, não recebe, porque pede mal para gastar nos próprios deleites. Da carne. Eu quero, porque eu quero, porque eu quero, e pronto. Deus não vai atender, não. Mas quando nós oramos em nome de Jesus, o mérito é de Jesus, a resposta vem por Jesus. Segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Jesus, que já está nas Escrituras. Quem ora a palavra, ora bem. Quem ora no Espírito, o Espírito Santo nos faz lembrar das promessas e nos leva a orar. Aí nós vamos ser atendidos. Então, queridos, a respeito de oração nós temos ensinado bastante. Essa semana mesmo eu estava vendo, editando umas ministrações, algumas lives, e eu estava ouvindo novamente aquela da série do mundo espiritual, Anjos e Demônios, onde eu explico que
os anjos se movem através das nossas orações. Se nós não orarmos, você não vai ver o mover dos anjos, querido. Os anjos se movem através da oração. Tem gente que pensa, eu explico ali na live, que tem um anjo ali do lado dela, esperando fazer a vontade dela e ali fazendo tudo. É lógico que nós temos o anjo do Senhor. Mas eu estava explicando a respeito disso, que eles agem quando eles são acionados. Precisa levar a causa diante de Deus. Israel ficou 400 anos cativo. Mas a Bíblia diz, quando eles se reuniram em clamor a Deus, Deus ouviu e mandou um libertador. Por que já não clamaram antes? Por que já não fizeram clamor antes? Amados, vários textos na Bíblia, vários, se Deus quiser, nós vamos falar disso depois. Vários textos na Bíblia mostram as pessoas sofrendo até que elas se reuniram e buscaram ao Senhor. Eu louvo a Deus porque Deus moveu o núcleo de pastores da cidade e muitos outros grupos de oração no mundo inteiro para clamar, importunar o céu, clamar a Deus, clamar a palavra. Senhor, está escrito na tua palavra, ore pela nação que você está, trabalhe pelo bem da nação, a nação crescendo, prosperando, vocês também serão prósperos. Ore pelas autoridades, para que venha tempos de refrigério. Amado, se está ali porque é a vontade de Deus. E é isso que nós vamos orar. Senhor, está escrito, Senhor, está escrito. Atende, que venham tempos de refrigério. Faz o que o Senhor precisa fazer nesta nação, Pai. E orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pelo seu cônjuge. E ora. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Assim você vai dar trabalho para os anjos. Os anjos vão estar agindo. Mas o anjo não vai agir se você mesmo não busca a solução do problema em oração. Fica lá bravo, nervoso, murmurando, frio. Não adianta nada. Tá vendo, Deus não liga. Mas orar é oração, não murmuração. Oração. Então, meus amados, é tempo de buscar ao Senhor. Nós precisamos, nós vamos ver na Bíblia vários exemplos, né, de homens e mulheres de Deus que buscaram ao Senhor em oração. Vamos ver aqui alguns textos bem rapidinho. Eu espero que você tenha entendido a importância disso. Clamar, invocar, buscar o nome do Senhor. Estabelecer o nome de Deus em tudo nas nossas vidas. Buscar e achareis, ele falou. Então nós precisamos buscar, precisamos invocar o nome do Senhor. Lá em Salmo 18, verso 3, o salmista fala, eu invoco o Senhor que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Qual é o inimigo que tem afligido você? Qual é o inimigo que tem te afligido? A palavra de Deus diz aqui que é para invocar o Senhor. Eu invoco o Senhor que é digno de louvor. O que acontece? Eu sou salvo dos meus inimigos. No verso 6 ele diz, na minha angústia invoquei o Senhor. Talvez você está angustiado por perdas, por aparentes retrocessos, né? Muitas coisas que nós achamos que é perda, nós vamos entender depois que é ganho. Ele diz no verso 6, na minha angústia. Então, para buscar o Senhor, não precisa você sentir, você está alegre. Ele está dizendo, na minha angústia, eu invoquei o Senhor. Sim, clamei ao meu Deus. E do seu templo, ele ouviu a minha voz. O clamor que lhe fiz
chegou aos seus ouvidos. Aleluia, louvado seja Deus. E o restante do salmo você lê depois, ele vai explicando, né, o que aconteceu. Eu já falei desse salmo em uma outra live, né, não vou repetir, né, novamente, mas só para você lembrar. A palavra, então, ela mostra que nós devemos invocar o nome do Senhor. Ele responde, Deus respondeu a oração do Elias com fogo. Deus respondeu a oração do Elias quando ele falou, não vai chover mais, enquanto eu não falar. E quando a Bíblia, no Novo Testamento, ela nos manda orar, ela fala que Elias, sendo homem como nós, sendo ser humano como nós, ele orou e a oração dele cerrou, fechou os céus por 3 anos e meio, não choveu, até que ele orou de novo, declarou de novo e a chuva desceu, aleluia. Então ele usa esse texto do Elias para dizer para nós que nós também podemos orar. Elias era homem, era ser humano, ele fala. E ele orou, e não é porque, mas era o Elias. Não, ele está falando, vocês também podem orar. Aleluia. A palavra de Deus, ela mostra que Deus move o céu e a terra. Nós precisamos aprender a confiar em Deus e a clamar. Quantas pessoas estão tristes, angustiadas, ansiosas, e até em depressão, mas não pede, não busca, não leva as suas causas diante do Senhor. É preciso levar a nossa causa no lugar certo. Eu louvo a Deus porque eu aprendi isso cedo, logo no comecinho da minha vida cristã. Ore, busque, fale com Deus, Pode falar com Deus tudo que estiver acontecendo com você, tudo você deve levar a Deus, pode e deve levar a Deus. Ao invés de ficar preocupado, ansioso, a Bíblia diz em Filipenses 4:6, não andem ansiosos, Janete, não ande ansiosa. Você que está me ouvindo, não ande ansioso, não andem ansiosos por coisa alguma. Às vezes a pessoa pode dizer, mas é que no meu caso eu tenho motivo para estar ansioso. Assim. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é para fazer ao invés de ser ansioso? Mas em tudo pela oração. Olha o remédio para a ansiedade. Quantos aí ansiosos tem aí? Reconheça. Eu reconheço, eu tenho que lidar com essa questão da ansiedade. Eu tenho que pôr em prática isso aqui todo dia, irmão. Não é fácil, não. Porque eu reconheço uma tendência à ansiedade. Mas eu tenho aprendido a buscar em Deus. Tenho aprendido a buscar no Senhor e lembrar desse texto aqui. Não ande ansioso por coisa alguma. Mas é que é difícil, é que o motivo é sério, é que a questão é difícil, não importa, por coisa alguma, é por coisa alguma. Ao invés de ficar ansioso, ele está dando remédio para a ansiedade. Olha o remédio. Em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ore, busque a Deus. Tem alguma coisa te angustiando? Faz igual o salmista. Na minha angústia, eu invoquei ao Senhor. Tem alguma coisa te dando ansiedade, apertando o coração, e às vezes dando taquicardia, dor de estômago, e aquela coisa toda que a ansiedade traz, né? Ore. Pede, você receberá. Busque a Deus, leva a sua causa. Senhor, estou aflito por causa disso. Eu fiquei chateado, Senhor, aconteceu isto. Senhor, a tua palavra diz, nada pedisse no meu nome, peça e o Pai dará, para que a alegria de vocês seja completa e o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, então, segundo a tua palavra, eu estou trazendo a minha causa diante de ti. O próprio Jó, meus queridos, ele falou, se eu pudesse ter uma audiência com o Eterno, em boa ordem eu colocaria as minhas dificuldades.
em boa ordem, ele falou. Eu saberia colocar diante de Deus as minhas dificuldades. Nós precisamos, nós temos uma audiência com o Eterno a hora que nós quisermos. Até deitado na cama, até dormindo, até você pode falar com Deus. Isso é tremendo, porque o Espírito não dorme, o Espírito está sempre atento. Vou ler de novo, Filipenses 4:6. Você que está ansioso, você que tem problema de ansiedade, existe a ansiedade crônica, existe a síndrome do pensamento acelerado, tudo isso nós precisamos vencer mais do que nunca. E essa palavra é para nós, não andem ansiosos por coisa alguma. Ah, mas é a pandemia, ah, mas é vacina, ah, mas é isso, é aquilo. Por coisa alguma, não andem ansiosos, mas pela oração e súplica, com ações de graças, apresente, vai a Deus, apresente seus pedidos a Deus, senão não vai resolver nada. É isso que ele está dizendo. 1 Pedro 5:7, ele diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, podemos dizer a sua necessidade, a sua frustração, a sua luta, a sua dificuldade. Lance sobre ele. Por que eu posso lançar sobre ele? Jesus está oferecendo o ombro dele, meus queridos. Jesus está falando, me dá esse peso aí para mim. Me dá esse peso aí, está pesado demais para você. Por que você está angustiado? Por que você está perdendo a paz? Por que você está aí desse jeito? Joga esse peso. Ah, Senhor, está tão pesado, Senhor. O Senhor fala, me dá aqui esse peso. Não, Senhor, e não entrega o peso, Ele está dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, conforme várias traduções, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tem que ter mansidão e humildade para entregar para Deus aquilo que está nos afligindo, amados. Ficar remoendo e não fala, e não ora, e não busca, e não vai aos pés do Senhor. Primeiro, é besteira, é bobeira. Deus nos fez inteligente. Se Ele está falando, me traga as suas causas. Imagina você pudesse ter uma audiência com alguém, naturalmente falando, que fosse resolver, que pode resolver o seu problema. Você não iria lá falar com ele? Mas nós temos Deus e não vamos. Fica remoendo a angústia, tristeza, ansiedade e medo, ao invés de ir e derramar. Está falando derrame, lance sobre ele toda a sua ansiedade. É rasgar o coração, meus irmãos. É fazer como a mãe de Samuel, a Ana, que ela foi, ela orou, ela chorou tanto que mal dava para entender o que ela falava, de tanto que ela se derramou. E eu acho muito interessante, já falei disso várias vezes, não canso de falar, isso foi rema na minha vida. Quando ela se levantou da oração, a Bíblia diz que o seu semblante já não era mais triste, já não tinha mais peso no semblante dela, porque ela foi no lugar certo derramar. Ela não ficou lá remoendo aquele problema, ela foi aos pés do Senhor, foi no lugar certo. E quando ela levantou, seu semblante já não era mais triste. Então é tempo de nós aprendermos a lidar com essas coisas. Lancem sobre ele toda, não é alguma, não é um pouquinho, não é só tal e tal área da vida, eu deixo Deus agir, essa tem que ser do meu jeito, não. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de cada um de nós. Salmo 37:5. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. Confia, entregar e confiar. E o que acontece? Ele agirá. Aleluia. Salmo 37:5.
João 14:1, ele diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Não fique perturbado, com o coração em turbulência, aquela agitação, aquele taquicardia, né? Aquele aceleramento, algo, mas aqui eu estou com um problema. Não, ele está falando, não se turbe o teu coração. Creia em Deus e creia também em mim. Aleluia, que coisa linda. Louvado seja Deus, creia em Deus. Ele recebe a sua oração, ele traz a perfeita paz. Filipenses 4:7, ele diz: e a paz de Deus, isso é resultado depois que nós oramos, depois que nós obedecemos a Bíblia, de ir a Deus com a nossa causa. Ao invés de ficar murmurando, curtindo angústia, curtindo tristeza e falando que não deve, lá em Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações. Já não tem mais coração turbulento, turbado. Agora é um coração guardado em paz. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Você não entende. Você não entende muito por que Deus permitiu, por que está acontecendo, mas tão somente confie nele. A paz de Deus que excede o entendimento, mesmo que nós não estejamos entendendo os acontecimentos, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que coisa linda para quem tem sofrido de síndrome de pensamento acelerado. A paz, a shalom de Deus, aleluia. É o Deus da paz que esmaga Satanás debaixo dos seus pés. Quando nós temos paz e sossego, está escrito no livro de Isaías, na vossa paz e sossego está a vossa vitória. Enquanto nós estivermos agitados, turbulentos e bravos e preocupados e nervosos, a vitória não vem. Mas quando nós aquietamos, entregamos tudo a Deus e aquietamos a turbulência do coração, recebemos a shalom do Senhor, aí Jeová Shalom esmaga Satanás debaixo dos seus pés. É promessa da Bíblia. O Deus da paz esmagará Satanás debaixo de seus pés. Olha que ele fala isso no livro, que o livro todo, né, ele explica sobre batalha e sobre tantas coisas, um dos livros mais teológicos que tem. E antes de terminar o livro, ele fala, como quem diz, não posso esquecer isso. O Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Aleluia. É o Deus da paz, não é o Deus da turbulência, da confusão, não. É o Deus da paz. Não deixe nada roubar a sua paz. Não deixe nada roubar a tua paz. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Ele é digno, Ele ajuda, Ele nos livra das nossas angústias. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É preciso nós orarmos por nós mesmos e orar pela nossa casa e orar pelo cônjuge e orar pelos filhos e orar pelas suas causas. Olha quanta coisa nós temos para orar. Orar pela igreja, orar pelo seu pastor, a Bíblia fala. É muito comum nós recebermos oração, mas tem gente que fica escandalizado quando o pastor pede oração, sabia disso? Ai, o pastor me mandou mensagem me pedindo oração. Ele que tem que orar por mim. Misericórdia, falta de maturidade, falta de amor e honra. Olha o que a palavra de Deus ela mostra, que nós devemos orar uns pelos outros, fazer oração por todos os homens, diz a Bíblia. E também pelos reis, pelas autoridades, como eu falei, para que venha tempos de refrigério. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele pede oração. Vamos ver aqui alguns textos que o apóstolo Paulo pede oração.
não temos constrangimento de pedir oração para os irmãos, que nós também precisamos da sua oração. Sempre que você, nós já oramos, né? Mesmo eu falo sempre para os irmãos, mando o recado, olha, estamos orando por você. Se você tem algum motivo em especial que você precise que ore, queira ajuda em oração, fale conosco, mas, amados, é preciso falar. Não, o pastor tem que ter uma revelação lá e ligar para mim e dizer, eis que te digo, porque o Senhor falou que você está passando por isso. Amado, misericórdia, pode até ser, se for preciso, Deus faz. Mas se você pode falar, faz parte da humildade, do coração manso e humilde, de procurar os meios para resolver o problema. Busca a sua autoridade, comunica com os santos as suas necessidades. Quem são os santos? Os ungidos, os separados, as autoridades eclesiásticas na tua vida. Nós já aprendemos isso. Cadeia de autoridade, a igreja local, lugar de refúgio e assim por diante. Então, Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 25, ele fala, orai por nós, irmãos. Romanos 15, 30, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor e pelo amor do Espírito Santo, né, que vocês lutem juntamente comigo por meio das vossas orações. Ele está falando, igreja, eu rogo em nome de Jesus, não me deixe orando sozinho, não. Quantos pastores eu já ouvi, amado, dizendo que culto de oração eles oravam sozinhos. Culto de oração eles oravam sozinhos. O povo não ia orar com o seu pastor. E o Paulo está dizendo aqui, eu rogo pelo amor do nosso Senhor, em nome do Senhor, que eu já expliquei quando ele fala em nome do Senhor, ele está dizendo, é como um apóstolo de Deus que eu estou falando. Guerreiem comigo em oração. O apóstolo está aí nessa campanha, né, de oração pela nação. Faça questão de participar. Faça questão, lembra desse texto aqui, né, que essas sejam as palavras. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor e pelo seu Espírito, que lute, batalhe comigo por meio das vossas orações. E ele diz, ao meu favor diante de Deus. O que você acha se, falando para a nossa igreja aqui, ou você que tem seu pastor, que é de outra igreja, está nos assistindo, se teu pastor dissesse para você, irmão, por favor, irmão, ore por mim, por favor, batalhe por mim em oração. Tem gente que ia se escandalizar. Olha, fica implorando oração, por que ele não ora? Ele que tem que orar. Tem gente que não entende nada. Misericórdia. Amados, até o apóstolo Paulo está rogando os irmãos, por favor, batalhe comigo em oração ao Senhor. Amados, ele passa aqui, né, um fervor, um clamor ao meu favor. Hebreus 13, 18, ele fala, orai por nós, pois temos certeza de caminhar com a consciência limpa e desejamos viver de modo honrado em relação a todas as áreas. Ele está falando, ore por mim que sou teu líder, eu tenho desejo de fazer tudo certo, mas eu preciso da sua oração. Mas é bem mais fácil apontar defeito, não é verdade? É muito mais fácil falar, deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, não podia ter feito assim, deveria ter feito, mas ao invés de orar, Senhor, guia o meu pastor, guia a minha igreja, Senhor, em nome de Jesus, batalhar, guerrear, como Paulo fala aqui. Isso é muito importante, meus queridos. Não é à toa que está aqui na Bíblia. Olha o que ele fala em Filipenses 1, 19 e 20. Filipenses 1, 19 e 20. Nós só estamos vendo o Paulo, né? O Pedro também falava e assim por diante. O próprio Jesus precisou de oração dos seus discípulos. O próprio Jesus, quando estava lá suando, né, suor de sangue lá no Getsêmani, ele foi até seus discípulos. O que eles estavam fazendo?
orando fervorosamente junto com ele? Batalhando junto com Jesus naquela hora difícil? Não, eles estavam dormindo. E o próprio Jesus falou: nenhuma hora vocês conseguem velar, vigiar comigo em oração? Nenhuma hora. No momento da minha dificuldade, do meu sofrimento, até Jesus, queridos, contou com as orações dos seus discípulos. Não se assuste quando nós mandarmos pedido de oração para você. Eu estava meditando nisso aqui essa semana e o Espírito Santo falou que está mais do que na hora. Não só nós recebermos pedidos de oração e orarmos e batalharmos, mas o povo também, a quem nós estamos servindo, ungidos pelo Senhor, também precisam estar orando por nós. Então não se assuste se eu mandá-la para você, ore por nós nisso, naquilo, batalhe conosco aí, irmão. Não se assuste, não se escandalize, por isso que já estou ensinando aqui, ok? Filipenses 1, 19 e 20, ele fala: porque eu sei, Paulo fala, eu tenho certeza, à medida que vocês oram por mim, viu, igreja? À medida que vocês oram por mim, pelos seus apóstolos, pelos seus líderes, pela sua igreja, e o Espírito de Jesus Cristo me ajuda, tudo isso vai resultar em minha libertação. Aleluia! Ele está falando, ele estava ali preso, e ele estava falando: orem por mim, porque eu sei que à medida que vocês orem, mais rápido eu vou ficar liberto. Então nós precisamos aprender a orar por todos os homens. A intercessão é uma parte importante da oração. Nós devemos orar por nós, quando nós oramos por nós, que bênção pela nossa casa, faz parte. Mas nós precisamos orar intercessoriamente também. Usar as lanças de oração, como nós aprendemos na série da panóplia, toda a armadura de Deus. Então a intercessão ela é muito importante. Eu vou só citar aqui, não vou ler. A gente continua durante a semana, ok? Então a intercessão está na Bíblia, faz parte. Nós não podemos orar só por nós. Nós devemos orar por nós. E às vezes nem isso, às vezes a pessoa está fazendo. Infelizmente, amado, não estou falando para magoar nem ofender ninguém, mas é a realidade que o Espírito Santo direcionou, que tem acontecido no meio do povo de Deus. Eles não oram, eles não buscam a Deus, nem por eles, quanto mais pela igreja, quanto mais pelo reino na terra. Então a palavra mostra, Jesus é o nosso maior exemplo de intercessão. Ele intercedeu por nós. Poderia falar vários textos aqui, não dá tempo. Abraão intercedeu também, voltando aqui em Jesus, eu não posso deixar de falar isso. Jesus lá em João 17, do verso 20 ao 23, ele ora por nós a Deus. Glória a Deus, ele fala: Pai, eu oro por esses que o Senhor me deu. Eu oro que o Senhor não os tire do mundo, mas o Senhor os livre do mal, enquanto eles estão no mundo. Jesus está orando por nós: Senhor, eu estou orando por esses. Eu não peço que livre da pandemia, mas mesmo em meio da pandemia, o Senhor nos livra. Porque tudo tem propósito, é o tempo do fim, já foi profetizado. Então lá em João 17, 20 e 23, Jesus intercede por nós, e ele fazia isso várias outras vezes. Abraão era um homem cheio de compaixão, ele intercedeu por seu sobrinho Ló, lá em Sodoma. Quando Deus falou que ia enviar os anjos lá, ia destruir, ele lembrou que o sobrinho dele e a família moravam lá, e ele intercedeu por eles. Pela oração do Abraão, queridos, amigo de Deus, Deus mandou tirarem os anjos, antes de destruir, tirar o Ló e a família dele de lá. Se o Abraão não intercedesse, se ele não intercedesse, a família de Ló tinha morrido junto. Então a intercessão faz toda a diferença. A palavra de Deus, ela mostra, está lá em Gênesis 18, 17 e 19. Depois você lê a intercessão lá do Abraão, ok? Não vai dar tempo de ler tudo.
Isaac tinha 40 anos, era filho de Abraão, casou com Rebeca. Os dois se amavam muito, mas tinham um problema. Rebeca era estéril. Por isso Isaac orou e intercedeu pela sua mulher. Ele não ficou, você não presta para nada, você não me dá filho, eu vou casar com outro. Não, ele não fez isso. É muito interessante, naquele tempo ele até poderia, mas olha, ele batalhou em oração pela sua esposa. Está lá em Gênesis 25, 21, depois você lê. E Deus então abençoou e eles tiveram, filhos, glória a Deus. Moisés também foi um intercessor. Moisés intercedeu pelo povo. Você vê lá em Êxodo 32, 11 a 13, Deus iria destruir todo mundo. Deus ia destruir todo mundo. Falou: Moisés, vou acabar com todo mundo e vou fazer de você um novo povo para entrar. Ele falou: não, Senhor, não faz isso. E ele orou pelo povo e Deus então poupou o povo. Glória a Deus. Olha o poder da oração, queridos. Muda decreto, muda destinos. Aleluia. E às vezes nós estamos perdendo toda essa graça por preguiça de orar, por incredulidade. Misericórdia, Senhor. O apóstolo Paulo orava pelas igrejas, como nós vimos, ele também pedia oração pela igreja. Efésios 1, 17 a 19, as intercessões do Paulo foram um exemplo de como nós devemos orar uns pelos outros. Vejam lá em Efésios 1, 17 e 19. Não vai dar tempo de nós lermos tudo isso, ok? Mas a Bíblia é muito clara. Jó 42, 10. O Senhor virou o cativeiro do Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Quando nós oramos pelos outros, nós mesmos somos abençoados, porque você colhe aquilo que você semeia. Por isso que a Bíblia manda orar até pelos inimigos, que enquanto eles estão falando mal de você lá, mandando semente ruim, você está mandando semente boa. A semente boa chega lá, não acha ambiente, ela volta em dobro para você. E a semente ruim que o inimigo está mandando para você, ela chega em você, ela também, maldição sem causa, não vem. Aí ela volta para ele em dobro também. Então Jesus, quando nos mandou orar pelo inimigo, não é porque Jesus gosta de impunidade, né? Nada disso. Pelo contrário, é para nos dar uma blindagem contra as coisas que o inimigo está fazendo. Aleluia. Então, quando você ora pelos outros, você é abençoado. Jó foi abençoado e restituído em tudo, enquanto orava pelos seus amigos. Aleluia. Efésios 6,18, Paulo nos diz para orar em todo tempo e vigiando. 1 Timóteo 2,1, ele diz que é para fazer oração, deprecações, intercessões e ações de graças por todos os homens, tá? Então, encerrando aqui com esse texto, para que a gente continue depois, 1 Timóteo 2,1, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, deprecações, intercessões e ações de graças por todos os homens, aleluia, por todos. Então, motivo para orar, nós temos muito, meus queridos. E para concluir essa palavra, o apóstolo vai estar orando por você e que você receba uma unção, poder de oração e de intercessão. Deus está convocando seu exército a buscar, a orar, a se levantar, porque pelos nossos decretos os anjos se movem. Se nós não abrirmos a nossa boca, se nós não nos posicionarmos, ao invés de estar lá guerreando, ficar lá remoendo problema, olhando só para o próprio umbigo, nada muda, queridos, nada muda. Concluindo, João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, você está em Jesus? Então essa palavra é para você.
e as minhas palavras estiverem em vós, a palavra de Deus está em você, você dá ouvido à palavra de Deus, pedireis tudo, 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 não é alguma coisa, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Glória a Deus. Então receba essa palavra aí no seu coração. Como eu falei, eu ia ministrar um outro assunto, quero falar disso depois, a respeito de ser incendiado no Espírito, andar incendiado até os ossos, diz a Bíblia. Até os meus ossos estão incendiados por ti, Senhor, para cumprir o teu propósito. Vamos falar disso depois, mas antes disso, o Senhor mandou falar a respeito de restaurar o altar da oração. Deus abençoe você. O apóstolo vai estar orando por você e dando